Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Hoje eu estou me sentindo, parece que estou na NASA, né? Estou na Lua. Nossa voz está meio modulada, né, pastor? Mas, glória a Deus por isso. Se nós tivermos que falar sem microfone, nós vamos falar. A igreja primitiva não tinha telefone, não tinha microfone, não tinha nada. Era no gogó mesmo, né? O importante é que nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, cumprindo a nossa grade. Hoje é o capítulo 21. 21, temos aqui quantos versículos? 17 versículos. É coisa rápida, rapidinho. Vamos demorar aí 2 semanas para falar, tá bom? O pessoal já ficou bem preocupado. Não, irmão, vamos terminar hoje. Tá legal? Você que está na live, uma boa noite. Fique com a gente. Vamos aí. Todos abriram? Livro do profeta Isaías, no capítulo 21, subtítulo Predição da queda da Babilônia. Capítulo 21, assim diz a palavra do Senhor. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento ao sul que tudo assolam, ele virá do deserto da terra horrível. Visão dura se me manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia ao medo, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim como as angústias que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que digo que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noite inteiras. E eis agora, vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Então, nós vamos primeiramente falar sobre a Babilônia. Como eu já disse anteriormente, nós já estamos catedráticos aqui em Babilônia. Depois nós vamos falar aqui sobre do mar e fechando a profecia contra a Arábia. Lembrando que essa sessão de Isaías fala justamente sobre juízo, a sentença, né? E nós já lembramos, como eu sempre falo que nós já estamos catedráticos em Babilônia. Então, o que significa a simbologia da Babilônia? Era o quê? Era um centro de cultura pagã que se opunha a Deus. Simboliza a apostasia, o paganismo, o mundanismo e o materialismo. Nesse capítulo 21 aqui, do 21, versículo 1 ao versículo 10, que nós acabamos de ler, fala que o quê? É a segunda visão da queda da Babilônia, que o profeta Isaías recebe do Senhor, a sua queda e destruição. Também vai falar sobre Elão, que é a Média, que é província ao oriente do rio Tigre, junto à margem do Golfo da Pérsia. Média foi o distrito montanhoso que fez divisa com Elão ao norte. Daí a junção dos nomes, Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi o que destruiu, destronou a Babilônia. E nós vimos na sequência dos fatos históricos aqui pela Bíblia que a Assíria foi um império dominante, mas logo surgiu a Babilônia, que acabou, né, com o Império Assírio e foi prevalecido durante um período, até chegar o Ciro e acabar com a festa lá da Babilônia. O que nós precisamos entender, quando se fala que a Babilônia era um centro da cultura pagã, e através da história, a Babilônia sempre se colocou contrário
as coisas de Deus, sempre foi oposição. E a gente lembra o que aconteceu com Daniel e os seus companheiros, Ananias, Azarias e Misael. O que é que eles fizeram? Eles não se prostraram, eles não quiseram adorar a divindade que aquela estátua que Nabucodonosor construiu. E foram lançados aonde? Na fornalha. Mas, pela fé, pelo seu posicionamento, eles mantiveram. Não, nós não vamos nos curvar, nós não vamos aceitar isso, e se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer em nome do Senhor. E nós sabemos do grande livramento do que aconteceu. E toda a história da soberba de Nabucodonosor, eu construí os jardins, construí isso tudo. E aí ele ficou maluco, ele ficou louco, chamado uma doença chamada licantropia. E Deus, através da história, ele vai julgando essas nações. A Babilônia serviu por um período de quê? De juízo. Contra quem? O Reino do Sul. A gente tem que lembrar que o Reino do Norte aqui já não existia. Mas, eu sempre falo, como a palavra de Deus diz, a gente vai ver aqui hoje. Tudo que se faz aqui, irmão, tem um preço. As pessoas que se opõem hoje, como foi falado no domingo, nós vamos chegar a um período aqui que vai ser difícil adorar o Senhor. Vai ser difícil da igreja estar com as suas portas abertas e nós temos liberdade de culto. E a gente sabe que nos países, ora da cortina de ferro, quais são as leis que impedem a adoração. Na China, por exemplo, é proibido pregar o cristianismo. É proibido. Você é preso. Você é exilado. Aqui na América Latina, na Nicarágua, nós vimos lá a perseguição que aconteceu com os bispos e as freiras católicas. O evangelho é proibido ser pregado. E nós temos, irmão, essa liberdade. Terça-feira e domingo. Olha só, que maravilha. E às vezes a gente abre mão de adorar o Senhor. A gente abre mão de ler a palavra de Deus, fazer a nossa leitura devocional. E tem locais que eles não têm nem Bíblia. A gente vê lá na África, quando chega um carregamento de Bíblia, a alegria, a emoção da pessoa pegar a Bíblia pela primeira vez e tocar e cheirar a Bíblia. E a gente deixa, às vezes, lá no Salmo 23, pegando aquela poeira, né? Ou aquela leitura devocional, fazemos da Bíblia oráculo. Vou ver o que é que Deus vai falar comigo aqui hoje. Aí abre em qualquer lugar, mas quando cai naquela passagem aqui com o rei Ezequias, prepara a tua casa, põe tudo em ordem, que tu vais morrer. Não, essa aqui não serve para mim. Essa aqui pula, que isso não serve. Então, irmãos, nós precisamos meditar na palavra. Precisamos ter uma vida devocional. Esse momento aqui, ele é ímpar. É aquilo que eu falo. Se Deus aqui, através da sua palavra, usando o seu profeta, falou que vai estabelecer juízo contra essas nações, vai acontecer. Tudo tem um tempo determinado, conforme está lá em Eclesiastes. E Deus não faz isso aqui com prazer, não, porque essas nações perseguiram o seu povo. Tentaram exterminar da face da terra, e tem um preço a ser pago por isso. Então, nós vamos ver aqui, no versículo 4, quando fala: o meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Aqui está falando, lá em Daniel, no capítulo 5, quando o rei Belsazar começou a fazer lá a sua festa, o seu hi-fi, pegou os utensílios do templo, começou a colocar vinho, aquilo que é consagrado ao Senhor. E na escola bíblica nós falamos, irmão, o que é consagrado ao Senhor é sacro, não se mistura com o profano. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, aqui neste local, é consagrado ao Senhor. E nós, como vaso de utensílios, precisamos utilizá-los. E Deus também precisa nos usarmos, através do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser vasos de utensílios na casa do Senhor. Não basta nós ficarmos à mostra na prateleira tomando poeira, não, irmão. Nós precisamos nos colocar à disposição. Não precisamos esperar de ano a ano. Vem aí a Lion Conference. Vai ser uma bênção. Mas eu não preciso esperar daqui a um ano para me mobilizar, não. Eu tenho que trabalhar nesse período. Como é que eu vou trabalhar, irmão? Evangelizando. Levando a palavra do Senhor. Falando as maravilhas que Deus tem feito aqui nesse lugar. É isso que o Senhor quer.
O vaso de utensílio, ele se coloca à disposição. É o eis-me aqui. A gente não pode fazer a obra de Deus somente no emocional. Quando a gente faz no emocional, nós somos levados ao engano. Vem as decepções. Aí vem as falsas promessas. Vem para a casa do Senhor, que aqui, olha, você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Você vai trocar de carro, vai trocar de casa. Né? Aí não acontece nada disso. A culpa é de quem? Alguém tem que ser culpado. Ou é o pastor, ou é o ministério de intercessão, que não ora. As pessoas vêm para cá, fica de brincadeira, vai começar a colocar defeito em todo mundo. Mas o defeito está aqui. Ó. Então a gente precisa estar atento ao que a palavra do Senhor nos adverte. Ora, se ele escreveu a palavra, o seu povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real, povo como a menina dos seus olhos. Olha só, quantos adjetivos o Senhor colocou com Israel. E Israel falhou da missão. E quem hoje está com essa condição de levar a palavra de Deus? Quem foi eleito para fazer essa obra? A igreja. Eu e você. Nós não podemos ficar com os braços cruzados. Temos que nos mobilizar, nós fomos chamados para avançar, irmão, porque a palavra fala, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, aqui nesse versículo 4, fala, quando Belsazar estava lá na maior festa, e a gente sabe o que aconteceu depois. Né? Foi a invasão do Império Medo-Persa, caiu o Império da Babilônia. Do versículo 6 ao 8, quando fala aqui, porque assim me diz o Senhor, vai, põe uma sentinela e ela que digo que vi. Né? Aí no versículo 8 fala assim, e clamou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Quando fala de atalaias aqui, fala dos profetas que atuaram nesse período do Reino do Norte. Quem foi? Isaías. Aí nós vamos ver aqui uma sequência de profetas que Deus levantou para protestar contra o pecado, contra a idolatria, contra a falsa religião, contra a imoralidade, contra a apostasia, a perversidade, a adoração aos ídolos, oferecer fogo estranho, queimar incenso que não era para ter queimado lá para Baal. Deus levantou homens naquele período como Jeremias, como Miqueias, como Oséias, Ageu, né? Zacarias, Malaquias. Todos esses homens protestaram. Se vocês forem olhar aqui, todos eles, independente do período antes-cativeiro ou pós-cativeiro, continuaram protestando. O que é protestar? Chamar a atenção do povo. Quando Artaxerxes decreta, voltam para Jerusalém, para suas casas, que não tinha dado a ordem para, vamos dizer assim, a emancipação, a libertação do povo, porque eles continuaram cativos. O povo voltou para Jerusalém. Aí Deus levanta quem? Neemias. Reconstruiu os muros em 50 dias, 52 dias. O templo estava destruído. Cada um foi voltando para suas casas. E o templo continuava lá abandonado. Todos os profetas falavam sobre isso. Aí Deus precisou levantar quem? Ageu, para chamar a atenção do povo. E muitas pessoas, né, pega aquele versículo lá, Malaquias 3:10, para atemorizar. E aqui nós caímos nesse mito em relação a dízimo e ofertas. Nós não temos medo de ofertar ao Senhor aqui. Nós temos liberdade para ofertar a casa do Senhor. Nós temos liberdade, nós dizimamos e ofertamos com prazer. Não atemorizamos ninguém. Essa é a diferença daqui para os outros locais. E eu louvo a Deus, irmão, por essas portas estar abertas. A gente tem liberdade para falar da palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo fala dentro da sua palavra. E eu aqui não estou pregando doutrina. Eu estou pregando aquilo que a palavra de Deus está falando. Deus levanta homens e mulheres em certos tempos para quê? Para protestar. Para nós estarmos na contramão do mundo, para falar o que está errado, para nós pregarmos o que é certo. E às vezes fica assim, é até cansativo. Né? Às vezes o pastor manda para mim certos vídeos, é cansativo porque é tanta aberração. E eu falo, acho que a igreja foi arrebatada e eu fiquei. O que eu aprendi não é possível. É tanta
tanta aberração que a gente está vendo hoje na internet, e as pessoas estão ali batendo palma, mas não querem tirar meia hora, 45 minutos para estudar uma palavra, para estudar a verdade. Ora, se a palavra de Deus fala onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, e aqui nós não temos liberdade para estudar a palavra do Senhor. Vamos trocar, vamos jogar pérola aos porcos, é isso? Vamos voltar ao vômito. Não precisamos, isso, irmãos, precisamos crescer na fé, precisamos avançar, precisamos evangelizar, precisamos falar que o Jesus que nós servimos aqui, ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É lá que eu quero estar com ele. Eu não quero saber se é pré, se é pós, se é mesa, eu não quero saber, eu quero estar com o Senhor. Quando a trombeta tocar, eu quero estar lá. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter intimidade, tem que conhecer a palavra de Deus. Ah, mas o Antigo Testamento é muito chato. Ah, não, esse negócio aí já passou, não tem nada a ver. Nós estamos no período da graça. É isso mesmo? A nossa Bíblia é só o Novo Testamento? E as coisas que aconteceram no Antigo, como é que fica? O prenúncio do nascimento do Senhor, lá em Gênesis 3,15, joga fora? O que aconteceu com o povo lá no Egito não é descartável. Moisés é uma figurinha que apareceu e acabou. Não precisamos valorizar. Abraão, amigo da fé. Precisamos o quê? Ah, não precisa. Ora, bendito todos aqueles que você abençoar. Ser tu uma bênção. Vamos descartar? Não serve mais para a gente? Então, irmão, a gente precisa começar a meditar. Ninguém aqui sabe a totalidade da palavra, não, eu não sei. Eu tenho certeza, no dia que eu chegar na totalidade da estatura perfeita do varão que é Cristo, eu tenho certeza que o Senhor vai me levar. Eu vou ser muito bom para morar aqui com vocês aqui. É simples. É assim. Como eu sou imperfeito, eu careço da misericórdia do Senhor e da sua graça todos os dias, eu estou aqui. Aí vocês vão ter que me aturar. Não tem jeito. Fazer o quê, né, pastor? Vai ter que me aturar. Não tem jeito. Estou aprendendo. Vamos lá, no versículo 9 fala: e eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é a Babilônia, caída é. E todas as suas imagens de escultura dos deuses se quebraram contra a terra. Então nós vamos abrir aqui em Jeremias, no capítulo 25, que é algo que o Senhor usa o profeta. Jeremias 25, no versículo 15. Jeremias 25, 15. Fala aqui, ó. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele às nações às quais eu te enviar. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, no versículo 28. E será que se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está falando de juízo, justamente contra quem? Contra a Babilônia, contra as nações. Apocalipse vai falar o vinho da ira do Senhor, lá em Apocalipse 19. Vai lá, o pisar, né? O lagar, né? Lagar é onde? É o local que pisa as uvas. Eira é onde malha o trigo. Então, quando ele fala desse vinho, essa simbologia, é o quê? Essas nações vão morrer à espada. Vão ser julgadas. Haverá cadáveres que precisará 2 anos, quase 3 anos, para sepultar todo mundo naquele período do juízo, do julgamento das nações. A conta vai chegar. Para a Babilônia chegou, nesse período aqui. Mas vai chegar para a Babilônia lá naquele grande dia. Ah, é a igreja fulana de tal? Não, eu não sei se é. Eu sei que nós estamos caminhando para uma coisa chamada ecumenismo. Uma só religião, aonde que vai aparecer quem? O anticristo. Vai aparecer quem? O falso profeta. Então vai vir essas ramificações,
que vai preparar o caminho para o anticristo. Mas a Bíblia nos adverte, irmão, todos eles serão derrotados. E esse julgamento é porque lá atrás esses povos oprimiram Israel, oprimiram o Reino do Sul, e agora estão sendo julgados. Então hoje, as nações, governos, pessoas que perseguem a igreja, ai delas. Ai é juízo. Ai dessas pessoas. Então, se nós hoje padecemos, irmãos, pelo Evangelho, bem-aventurado nós somos. O nosso galardão já está reservado. Porque naquele grande dia o Senhor vai falar: vinde a mim, vocês que sofreram pelo meu nome, que vocês que vestiram aquele que estavam nu, me visitou na prisão, deu de comer, deu de beber, vinde para o reino que meu Pai vos preparou antes da fundação do mundo. Entrai pelas portas eternas. Quem é o Rei da Glória? É a senha de entrada. Quem é o Rei da Glória? E nós estaremos lá naquele grande dia entrando pelos portões celestiais com o Senhor. Essa é a esperança que nós precisamos ter em nossos corações. Amém? No versículo 11, então falaram os sacerdotes, os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Aliás, perdão, não é isso não. Tem que voltar lá. No 20, eu já estou falando outra coisa aqui. Estou lá na frente, isso é outra coisa, né? Vamos lá. No versículo 9 do capítulo 21 de Isaías, agora sim. E eis agora, vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Então, quando fala aqui, aquele versículo que nós lemos, todas as divindades, Marduk, entre outras que existiam na Babilônia, foram destronadas. Imagens que não falam, que não andam, que não ouvem, não podem fazer nada. E Deus, Ele está acima, como eu sempre falo, Ele está acima da história, Ele está acima das religiões, Ele está acima das denominações de governos. Ele é o Senhor da história. E Ele prova na sua palavra e através das suas ações que o Deus que nós servimos, Ele não está dormindo numa nuvem, não, irmãos. É um Deus que Ele está presente. É um Deus dentro desse tempo aqui. Ele está lá no passado e está no futuro. O Deus que nós servimos, Ele fala até em Isaías. Aquele que espera, aquele que aguarda, que trabalha naquele que nele espera. Se Deus falou aqui que essas questões vão acontecer, irmão, tenha certeza, vai acontecer. Se Deus prometeu algo para você, vai acontecer. Agora, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E aqui, no versículo 11, quando fala, profecia contra Dumá, peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda que ouve de noite, guarda que de ouve de noite. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai e vinde. Então, quando fala aqui de Dumá, esse é o outro nome de Edom, que era descendente de Esaú. Seir era o monte principal de Edom. O nome Idumeu era para designar os filhos de Esaú. Perdurou até o tempo de Cristo. Herodes o Grande era Idumeu. Ele não era judeu, né? Então, lembrando a história de Esaú, a gente sabe, nasceu de Isaac, junto com Jacó, porém, ele, em determinado momento, esse negócio de bênção, vou descartar, não quero, primogenitura. A bênção de Abraão, não estou afim não, vou me casar com mulheres etéias. E já causou problema. É o jugo desigual. Mulheres bonitas, jeitosas, mas não era da vontade de Deus. Isso serve hoje, irmãos. Somente para a galera mais jovem aí, que está muito entusiasmada, em tempo de internet, tudo é bonito, tudo é bacana, mas é podre. A bênção
pode se tornar maldição. Aquela princesa pode se tornar um dragão. Aí vai dar trabalho para São Jorge. Então, o rapaz que é bonitão, que é um pão, vai dar trabalho para os gari da Conurbe. Vai ter que recolher o lixo. Então, a gente precisa entender que o tempo para todas as coisas, irmão, é de Deus. O que é o namoro? O namoro é o conhecimento. Não é o culto da família aqui, de casar, mas vamos falar um pouquinho. É conhecimento. É tirar aquelas arestas, né? De repente, você está com pouca grana. Aí vamos ver se ama mesmo de verdade. Vamos dividir aqui uma Coca-Cola e um pastel. Vai ver se está cheio de fome. Aquele pastel recheado, aí ele deixa a mulher comer tudo sozinha, né? E comer só a casquinha. Isso é amor, irmão. Tu pode ficar com a fome, roncando, mas você ama. Você abre mão. Né? Aí, e come mesmo. Se pegar uma que come, já era. Né? Só o sangue, mas tudo bem. É amor. É o amor. Né? Aí vem o noivado, é o compromisso. É o compromisso. Vamos casar, vamos fazer ali o chá de panela, que agora não é mais negócio de chá de panela, nem sei mais como é que se chama esse negócio, que agora tudo é diferente, né? Na minha época era chá de panela. Né? Agora não tem mais esse negócio. Agora é lista, é Pix, é não sei o quê, mas então tudo bem. É o compromisso. Pô, quanto tempo você vai demorar para casar? Está trabalhando? Tem condição de sustentar a sua amada? Tem casa? Vai morar de aluguel? Tem carro? Não tem? Vai ter filhos? Como é que vai ser? Tem plano de saúde? Vai depender do SUS? São essas coisas que tem que ver. Deus proverá. Espera. Deus proverá o sol, a chuva. Entendeu? O anjo não vai vir com dinheiro para você pagar suas contas. Aí as contas começam a acumular. A Light vai lá, corta a sua luz. Né? A Rio Água vai lá, corta a sua água. O cartão de crédito é cancelado. Porque você compra, né? Compra, mas não quer saber de pagar. Aí vem a tribulação. Está vendo, senhor? Essa mulher que tu me deste. Esse homem que não quer saber de trabalhar. Isso é um encosto. Isso é um atraso de vida. Olha as palavras de bênção que vai falando. Aí já era. O inimigo entrou, arrebenta com todo mundo. E com Esaú foi assim. Ele não quis ouvir. Rejeitou a primogenitura, rejeitou a bênção. E isso é muito perigoso. Mas o que aconteceu com ele? Ele ficou com tanta raiva, né, que Jacó, né, passou por ele. Vou matar meu irmão. Ficou com aquela ira. Aqueles anos todos, esperando o encontro com Jacó. Sendo que, no final, eles se reconciliam. Porém, ele saiu daqueles termos e começou a viver a vida dele. E, a partir dali, houve seus descendentes. Se estabeleceram em Seir. Ficavam na montanha. Então, o que acontecia? Todo infortúnio contra Israel, Edom ficava batendo palma. Ia lá, saqueava os despojos. Era assim. Mas chegou o momento da prestação de contas. É o que está acontecendo aqui. O Senhor está falando. Aqui, ó. Peso de Dumá, peso de Edom. Ficavam lá em Seir gritando, o que houve de noite? Guarda, que houve de noite. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai e vinde. Então ele era assim. Mordia e assoprava. Eles vibravam com o infortúnio de Israel. Aqui no versículo 13 ao 17, fala a profecia contra a Arábia. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viajantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Temã encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua e diante do arco armado, diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como os anos dos assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. E os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos. Porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Então, quando fala da profecia contra a Arábia, a gente tem que lembrar que eles são descendentes de quem? De Ismael, fruto do relacionamento, né, de Abraão com Agar. O que aconteceu ali? 12 príncipes seriam estabelecidos. É um povo abençoado. Vê lá o que tem lá no deserto lá. Petróleo. Os países árabes são grandes produtores de petróleo, são autossuficientes, são um povo abençoado. Né? Vê aí o Catar, vê outros, os Emirados. Imagina, dentro do deserto, o desenvolvimento, a qualidade de vida, né? A prosperidade. Isso é fruto de quê?
da bênção do Senhor, a bênção sobre eles. Mas muçulmanos, eles servem lá Maomé, isso é outra questão. Lá no milênio, eles vão reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias. Isso é promessa, porque eles são irmãos, são filhos do mesmo pai, né? Então, o Ismael, né, os povos árabes descendem, né, de Ismael. E quando fala aqui dos dedanitas, que eram mercadores do deserto, eles eram descendentes de Abraão e de Quetura, né, que quando Sara morre, Abraão tinha lá suas concubinas e casou com Quetura. E nasceu esses povos também, né? E se estabeleceram em outras regiões e ocuparam o que a gente lembra hoje que é o Oriente Médio, parte do continente africano, eles se estabeleceram. Porém, esse juízo aqui contra a Arábia Saudita, ou a Arábia, no caso, os povos árabes, fala o quê? Porque assim me disse o Senhor, dentro de 1 ano, tal como os anos dos assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. Os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Os remanescentes reconhecerão que o Senhor Jesus é o Messias. Porém, esses povos que a gente vê hoje, atacando Israel, são os extremistas, né? E uma coisa diferente é o seguinte, quem segue o Islã, segue a doutrina. Quem é muçulmano, ele segue Maomé. Há uma diferença entre islamita e muçulmano. Dentre os muçulmanos são vários povos, várias tribos, porque esses povos aqui viviam no deserto. Cada povo tinha lá o seu Deus, a sua divindade, ou os terafins, como nós atualmente conhecemos. Mas muitos se estabeleceram em determinadas regiões, não eram nômades. Então, eles criaram a sua cultura hoje. Nós temos a cultura árabe. É o quê? Os números arábicos, a matemática. Fruto de quem? Dos povos árabes. Além da comida, da culinária, que é muito rica, entre outras coisas, que quando eu puder eu vou falar. Então, hoje, irmãos, foi rápido. Entendeu? Alguma pergunta, dúvida, desespero? Já. Eu queria continuar, mas eu sou refém da hora. Mas hoje fica assim, né? A hora já foi, mas enfim, é porque é o seguinte, porque eu estou parando aqui agora? É uma continuidade do que nós estamos falando aqui sequencialmente, como foi semana passada. Eram 7 versículos. Então, eu só estou aqui complementando o que foi falado de semana passada. Então, a gente não precisa ficar enchendo linguiça. O que a gente precisa aqui é entender que toda a história está no controle de Deus. Amém? Alguma pergunta, dúvida, desespero? Tudo certinho? Amém? A você que ficou em casa, Deus te abençoe, continue conosco. Vem aí a nossa conferência aí, hein? Esperamos você aqui. E devolvo a palavra ao pastor Márcio. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu desligar a live ali, só um minuto.